Queridos e amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, conforme prometido, eu venho trazer agora o vídeo de número 3, que fala sobre como surgiu a doutrina da Trindade. Já falei várias coisas no primeiro vídeo, também no segundo, e este vídeo agora é o terceiro vídeo, talvez seja o último, sobre essa palavra que eu estou dando, sobre como surgiu a doutrina da Trindade. Mas antes de começar, meus queridos, falando sobre os versículos da Bíblia, que mostra que o Espírito Santo de Deus não é outra pessoa, não é outro Deus, mas é sim o próprio Espírito Santo de Deus, que enche os céus, enche a terra, nos convence da justiça, do pecado e do juízo, habita em Jesus Cristo, seu Santo Filho, e habita também em nós, que somos servos do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, meus queridos, antes de eu entrar, nos versículos que fala sobre isto, eu queria dizer para os irmãos o seguinte: eu já tenho vários vídeos já gravados, que é sobre o Apocalipse, versículo por versículo. É este agora, sobre como surgiu a doutrina da Trindade, e no futuro eu falarei também de outras coisas, tá bom, meus queridos? Que nem eu disse, coisas polêmicas no nosso meio, que muita gente não entende, mas eu vou procurar trazer o meu ponto de vista para ver se eu posso ajudar alguém. Então, meus queridos, olha só, tem vários já, vídeos postados. Quando vocês veem um vídeo meu, ali tem um peixinho embaixo, escrito Jesus. É só clicar naquele peixinho que aparece todos os meus vídeos ali, tá bom, meus queridos? Tanto do ensinamento sobre Apocalipse, versículo por versículo, como também deste agora, que é como surgiu a doutrina da Trindade, e outros que virão, tá bom, meus queridos? Vamos então continuar sobre a palavra de Deus. Nós paramos lá em João, no outro vídeo, nós paramos em João, 1 João capítulo 5, versículo 6. Se eu não me engano muito, eu vou dar uma olhadinha aqui, que é para me certificar, que eu acho que eu não falei, mas eu acho que não é o Evangelho não, tá bom, meu querido? É a Epístola Universal de João. Se eu não me engano muito, deixa eu ver aqui, primeira Epístola, capítulo 5, versículo 6. É isto mesmo. É a primeira Epístola Universal de João, onde nós paramos, no capítulo 5, versículo 6. E eu prometi que nós entraríamos agora em Isaías, capítulo 43, versículo de 11 a 15. Vamos ver o que está escrito lá, meus queridos. Isaías... perdão, meus queridos. Antes de entrar em Isaías, nós temos Ezequiel, capítulo 39, versículo 29. Ezequiel 39, versículo 29. Vamos ver o que está escrito lá. Ezequiel, capítulo 39, versículo 29. Está escrito assim, meus queridos, em Ezequiel 39, 29. Continuação do vídeo 2, tá, meus queridos? Esse é o vídeo 3. Vamos continuar então. Está escrito assim lá em Ezequiel, capítulo 39, versículo 29. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Olha bem, meus queridos, que nem eu disse, e torno a repetir, aqui não está dizendo que Deus está derramando outro Deus, não.
Ele está dizendo assim, ó, nem esconderei mais a minha face deles quem? Do povo de Israel, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Está bem explicado aqui, meus queridos. Se fosse outro Deus, o Senhor Deus diria, olha, vou enviar esse outro Deus que está aqui, que é o Espírito Santo, e vou enviar ele lá. Mas não, meu querido, ele disse assim, derramarei, ele sempre fala assim, ó, quando eu houver derramado o meu espírito dele, o Espírito Santo do Senhor, derramar sobre o povo de Israel. Como é o mesmo Espírito que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, e é o mesmo Espírito que está em nós. Porque o Senhor Jesus Cristo disse assim, ó, eu e o Pai somos um. Ele não quer dizer que o Pai é um com ele, sabe, meus queridos? Que nem muita gente ensina aí. Ah, Deus é a mesma coisa que Jesus, Jesus é a mesma coisa. Não, meus queridos, Deus, é uma pessoa, Jesus é outra pessoa. Tá bom, meus queridos? Então Jesus disse assim, olha, eu e o Pai somos um. Um como? Em espírito, porque o mesmo Espírito que é de Deus, Criador, está em Jesus, que é o Filho de Deus. Sendo filho de Deus, ele é o que também? Ele é Deus também, entendeu, meus queridos? Então ele disse, olha, eu vou para o Pai e vou rogar a ele, que é para ele enviar também desse Espírito em vocês, para que nós sejamos um com ele, como eu sou um com ele. Então nós, meus queridos, somos um. Tem milhões de cristãos na face da terra, mas nós somos um com Jesus. E um com Deus, através de quê? Do seu santo, bendito e glorioso Espírito, que enche os céus, enche a terra, nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Eu estou batendo bastante nessa tecla para tentar ver se vocês, meus irmãozinhos, se convençam, não que eu queira que vocês se convençam, entendeu? Mas que vocês vejam que realmente o Espírito Santo de Deus não é outra pessoa, não são três deuses, meus queridos. E daqui para frente nós vamos ver mais sobre isso, tá bom? Vamos lá agora então para Isaías, capítulo 43. Vamos lá, Isaías, capítulo 43, versículo de 11 a 15. Meus queridos, esse capítulo de Isaías, no versículo de 11 a 15, é tremendo, meus queridos. Por que eu digo que é tremendo? Porque é por causa deste capítulo, esse versículo aqui, que o povo de Israel não crê de maneira nenhuma em Jesus Cristo, como sendo Filho de Deus. Eles não acreditam em Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos? Aí surgiu uma seita por aí, inclusive uma delas, chamada Testemunhas de Jeová, que não crê também em Jesus Cristo. Ah, mas eles falam em Jesus Cristo, eles podem até falar, meus queridos, mas eles não creem em Jesus Cristo como Filho de Deus. Eles creem em Jesus como sendo uma pessoa qualquer, um profeta qualquer que nasceu. Eles não creem em Jesus como sendo o Filho de Deus. Sendo Filho de Deus, ele é o quê? Ele é Deus também. Tá bom, meus queridos? E nós vamos ver aqui. Olha só, capítulo de Isaías, versículo 43, verso de 1 a 15. Olha só o que está escrito. Vós sois as minhas testemunhas. Talvez seja por isso que os Testemunhas de Jeová botou o nome deles, porque antigamente era Torre de Vigília, agora é Testemunhas de Jeová. Está escrito assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, olha bem, meus queridos, antes de mim, Deus falando, antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. É por isso que o povo de Israel não crê em Jesus Cristo de maneira nenhuma. Eles dizem que crê na Torá, que é essa palavra que nós estamos lendo aqui agora, que é o Velho Testamento. Eles dizem que crê, mas isso aqui passa por cima, que eles não creem, meus queridos, que Jesus é o Filho de Deus, por causa disso aqui, que Deus falando. Vou repetir para vocês ver bem, olha só. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor falando o quê? Do povo de Israel. E o meu servo quem? Povo de Jacó, Israel, a quem escolhi, para que saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo. E antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. E está escrito na palavra de Deus, ouça Israel, o vosso Deus
é o único, ou seja, é um só. Então eles não aceitam de maneira nenhuma a Cristo Jesus como sendo Filho de Deus, como Deus também. Por quê, meus queridos? Porque o mistério de Jesus Cristo, nosso Senhor, estava com Deus, meus queridos. Quando isso aqui foi escrito, foi 700 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo vir a este mundo em carne. Então eles não acreditam de maneira nenhuma na existência de Jesus Cristo, que morreu ali na cruz do Calvário, como sendo o Salvador que Deus enviou. Eles não acreditam de jeito nenhum, tá bem, meus queridos? Agora vamos ler o versículo número 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Olha bem, quando Israel lê isso aqui, aí mesmo é que ele diz, não há Salvador. Fora Deus, o Criador, que neles dizem, né, o Shaddai, fora ele não há outro Salvador. Eles não creem em maneira nenhuma em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que é também deles, mas eles não creem, tá bem, meus queridos? Ou seja, está escrito aqui no versículo 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Por quê? Porque estava ainda, meus queridos, como se fosse um mistério ainda. Ninguém, não tinha sido revelado ainda a ninguém. Se bem que Deus já tinha falado, nesse livro mesmo do profeta Isaías, já tinha falado muito sobre Jesus. Mas eles, quando ele veio, eles não acreditaram. E agora? O que nós podemos fazer? Nada, né, meus queridos? O coração deles está duro. E eles dizem assim, como nós vamos crer nesse Jesus se Deus endureceu o nosso coração? Mas, meus queridos, está escrito na palavra que Deus endureceu o coração do povo de Israel em parte, até que houvesse entrado a plenitude dos gentios. E a plenitude dos gentios entrou logo depois que nosso Senhor Jesus Cristo foi arrebatado aos céus. Então a dureza do coração deles, meus queridos, foi tirada. Eles não aceitam a Cristo Jesus porque eles não querem. Porque a própria palavra, Jesus disse assim, olha, eu não condeno vocês não, mas quem vai condenar vocês é a palavra. Porque a palavra está na mão deles, a Torá está na mão deles, mas eles não creem no Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio a esse mundo em carne como Salvador do mundo. Eles não creem de maneira nenhuma. Tá bom, meus queridos? Vamos lá então agora, meus queridos, para Isaías, no capítulo 9, versículos de 6... Versículo 6 só. Isaías capítulo 9, versículo 6. Olha bem o que está escrito, meus queridos, em Isaías capítulo 9, versículo 6. Está escrito assim, ó. Porque um menino nos nasceu. Olha bem, é na Torá que está escrito, no livro que eles dizem que crê. A Torá que eles dizem que crê. Está escrito que é o Velho Testamento. É a mesma coisa. Mas eles torcem de uma tal maneira para dizer que não creem em Jesus Cristo. Fazer o quê, né, meus queridos? Está escrito assim, ó, no versículo 6, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Muitas das vezes, meus queridos, há aquelas dúvidas, né, das pessoas. Jesus é Deus, que nem lá no princípio, né, do Evangelho, no tempo de Constantino, né, houve esse problema. Por isso é que surgiu essa doutrina da Trindade. As pessoas, meus queridos, duvidavam da divindade do Senhor Jesus Cristo. Então houve aquela separação, uns criam, outros não criam. Foi onde houve aquele problema, houve aquele concílio, tá? Lá com o imperador Constantino. Então apresentaram os argumentos deles, ou seja, o argumento do unicista. O que é unicista? Unicista é aqueles que crê que existe só um Deus. Tá bom, meus queridos? Até aí tudo bem, né? Só que esse Deus, ele se transformou em filho lá no céu, veio aqui na terra, morreu ali na cruz do Calvário. Olha bem que coisa estranha. Deus se fez carne e morreu ali na cruz do Calvário como filho. Olha bem.
O próprio Deus, ele lá no céu se fez filho, veio a esse mundo, encarnou ali naquele corpo, no ventre daquela virgem, se fez carne, morreu e depois ressuscitou, foi ao céu e agora lá no céu ele se transformou no Espírito Santo e é o que está atuando agora. Meus queridos, essa era uma das doutrinas que tinha naquele tempo. E a outra doutrina era a doutrina da Trindade. Como era a doutrina da Trindade? A doutrina da Trindade é o seguinte, meus queridos, eles acham que são 3 deuses. É a mesma doutrina da minha igreja, tá, meus queridos? Aí vocês vão dizer, ué, se você é dessa igreja, por que você não sai de lá? Meus queridos, esses ensinamentos errados, tá, que tem nas igrejas, não vai levar ninguém para o inferno, tá? Bom, dependendo também do ensino, né? Porque tem muitos ensinos errados que estão na cara, tá? Mas esse realmente é um ensino difícil de chegar a um denominador comum. Então tinha, meus queridos, a doutrina da Trindade. Como era a doutrina da Trindade? A doutrina da Trindade é o seguinte, são 3 deuses, é o que eles diziam, são 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, mas esses 3 são um. Ou seja, entrava um dentro do outro e era um só. Mas aí, quando eu perguntava ele, mas vem cá, então é um Deus só? É um só, mas são 3. É o Pai e o Filho. Ah, meus queridos, é um problema sério. Ainda ontem mesmo eu estava assistindo aqui um pastor famoso, né, falando sobre isto, sobre a doutrina da Trindade, se o Espírito Santo é Deus, se não é, seja... Queridos, ele dizia que a pessoa de Deus entre nós, meu querido, como pode a pessoa de Deus entrar em nós, meu querido, se a pessoa de Deus ele é tão santo, tão santo, tão santo, que nem a terra, nem o mundo que nós estamos aqui pode conter a presença de Deus. Como é que Deus vai entrar dentro de nós? Não, meus queridos, o que entra dentro de nós, o que habita nos nossos corações, é uma pequena fagulha do Espírito Santo de Deus, que entra em nós, entendeu? Enviado por Jesus Cristo, e essa fagulha do Espírito Santo de Deus em nós, meus queridos, nós podemos crescer dentro de nós, entendeu? Nós podemos chegar a uma condição como sendo assim um Paulo, um Felipe, um Pedro, um João, que coloca a mão sobre os enfermos e os enfermos são curados e o coxo é curado, entendeu? Nós podemos chegar a este nível. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo diz assim, olha, eu vou para o Pai, mas vós fareis obras maiores do que eu faço. Olha bem, Jesus disse que ele fazia, que nós faríamos obras maiores do que ele fazia. Ora, meus queridos, Jesus fez coisas tremendas. E ele mesmo diz que nós faríamos obras maiores ainda. E nós podemos sim fazer esta obra maior ainda, mas como, meus queridos? Se o mundo do jeito que está, como, meus irmãos, que Deus vai dar um poder desse à igreja, meus queridos? Seria uma coisa tremenda. Quem tivesse esse poder, meus queridos, talvez até se desviasse dos caminhos do Senhor, que ia se achar sabe, com licença da expressão, a última bolacha do pacote de biscoito, a última Coca-Cola do deserto, entendeu? Então seria até perigoso para essa pessoa. Por isso é que talvez Deus hoje, meus queridos, no tempo do fim, porque nós estamos no tempo do fim, então Deus não está dando mais esse poder a ninguém. Tá bom, meus queridos? Para curar cego, para curar manco, para ressuscitar morto, Deus não está dando mais esse poder a ninguém. Porque Deus está dando sim, é poder da palavra, para pregar a palavra, para ganhar almas para o reino de Deus, para tirar das garras de Satanás, para tirar do inferno as almas. Isso sim, Deus está dando a nós esse poder. E ai de nós se não fizermos isto, meus queridos, pregar o evangelho de salvação. A palavra de Deus diz o quê? Dai de graça aquilo que de graça tu recebeste. Então é isto que nós temos que fazer, é pregar o evangelho. Vamos esquecer, meus queridos, esquecer que eu quero dizer entre aspas, né? Mas vamos esquecer um pouco desse negócio de cura divina, né? Esquece disso, porque a volta do Senhor, meus queridos, está próxima, muito próxima, tá? Dele vir. E eu quero te dizer uma coisa, meus queridos, eu creio, tá? Que nós somos, eu já falei isso talvez lá no estudo de Apocalipse e vou falar de novo. Eu creio, meus queridos, que nós somos a última geração da igreja de Deus aqui na face desta terra, tá?
Jesus muito breve vai vir buscar a sua igreja. E eu não vou poder ficar falando muito sobre isso agora, que eu já falei lá em Apocalipse, e no futuro eu vou falar mais ainda, tá bom, meus queridos? Mas eu só quero, meus queridos, trazer para vocês o meu ponto de vista, tá? Aí vocês vão dizer, ué, mas você fala isso e lá na tua igreja como é que vai ser? Meus queridos, é por isso que eu não sou nada na igreja. Eu estou com 74 anos, vou fazer agora, tenho 43 anos de cristão e não sou nada dentro da igreja. Por quê, meus queridos? Porque certas coisas eu não concordo. E quando eu não concordo, eu falo, eu procuro debater e eles não gostam de debate sobre essas coisas. É isso, tem que ser, é isso aí. Te ensina assim, ó, são 3 deuses. Aí você, tudo bem, são 3 deuses. Mas esses 3 é um. Mas espera aí, mas se eles são 3, como é que são um? Mas ele é 3, eu vou te explicar. Aí diz assim, você vê a água. A água, ela é líquida, não é? É, tudo bem. Mas a água, se você esquentar ela sobe um vapor, não sobe? Sobe. E a água, se você botar ela dentro da geladeira, ela se transforma em gelo, não é isso? É esse o ensinamento que eles dão, meus queridos. Que Deus passa como se fosse uma água, passa a ser líquido, sólido e gasoso. É o ensinamento que eles dão. Aí daqui a pouquinho vem outro ensinamento, é como se fosse um ovo. Aí vem outro ensinamento. Qual é o ensinamento? O ovo, ele tem a casca, mas é o ovo, não é? É. Ele tem a clara, mas é o ovo, não é? É o ovo. E ele tem a gema, não tem? Tem. E é o ovo também, não é? São 3, não são? Mas são 3 num. Meu querido, não leva mal não. Mas eu acho isso um ensinamento muito fraco, sabe? Muito fraco mesmo. Porque nós temos a palavra de Deus, meus queridos, para nos instruir, para nos ensinar. Não é necessário que as pessoas venham com esses argumentos de água líquida, sólida e gasoso, e o ovo, casca e clara e gema. Eu acho que não há necessidade disso, meus queridos. Aí vem um e diz que é 3 deuses, daqui a pouquinho diz que é um. Aí a outra doutrina do unicista diz que não, é só um Deus. E esse Deus, ele se divide em 3. E o trinitarista diz que são 3, mas esse 3 se une em um. Meus queridos, não leva mal não. Mas eu cheguei a uma conclusão, meus queridos. Pedi muito a Deus para me dar discernimento e cheguei a esta conclusão. Querido, Deus é uma pessoa. Jesus Cristo é outra pessoa, que é o Filho de Deus. São distintos, são 2 pessoas. Quando Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um, ele não quis dizer que são um. Não, meu querido. Ele quis dizer que somos um em espírito, porque o mesmo espírito que está no Pai está no Filho, como também agora está em nós. Tá bom, meus queridos? Então eu cheguei a essa conclusão, tá, meus queridos? Quanto ao Espírito Santo de Deus, eu lendo a Bíblia, meus queridos, tem tantos versículos que falam sobre o derramado Espírito Santo de Deus. Colocarei sobre vós o meu Espírito, o Espírito com letra maiúscula, meu querido, é o Espírito de Deus, tá? Quando Jesus Cristo, nosso Senhor, foi batizado ali no Rio Jordão, meus queridos, o que Deus fez para que o povo cresce que Jesus era o Filho dele? Ele enviou o Espírito Santo, tá? Dele mesmo, de Deus, para o seu Filho Jesus que estava aqui na terra. Tá? Então, quando o Espírito Santo de Deus veio, Deus fez, tá? Ali na hora, apareceu uma forma de uma pomba, para a pessoa ver que alguma coisa estava acontecendo ali. Aí alguém diz assim, o Espírito de Deus veio em forma corpórea como uma pomba. Tudo bem, está na Bíblia, mas poderia ser, meus queridos, uma forma corpórea vamos dizer, de uma águia, entendeu, meus queridos? De uma rolinha, de uma andorinha, não sei, entendeu? Poderia ser qualquer coisa, uma formazinha que a pessoa viu ali na hora, foi uma forma de uma pombazinha voando. Mas não quer dizer que era uma pessoa, não. Aquilo ali foi só para mostrar ao povo, tá bom? Que Jesus estava recebendo do alto alguma coisa. E o que era esta alguma coisa? Era o Santo Espírito de Deus que vinha pousar e habitar sobre ele. Tá bom, meus queridos? É o Espírito que ele disse assim, olha, eu vou agora rogar o meu Pai e ele vos enviará outro Consolador,
Que outro consolador? Era ele o consolador nosso, falando as coisas a respeito de Deus. Mas ele disse, olha, eu vou para o Pai e vou enviar outro consolador. E este consolador estará em nós, é o que ele diz. Estará em nós, tá? Que é o Espírito Santo que estava em Jesus e está também em nós agora, tá bom, meus queridos? Agora, olha só, meus queridos, o vídeo de número 3, que eu quis falar sobre a doutrina da Trindade, tá bom, meus queridos? Tá terminando. Mas que nem eu disse para vocês, olha, a hora que vocês verem um vídeo meu, é só clicar naquele peixinho que escrito Jesus no meio, que fica ali embaixo do vídeo, que vocês vêem os meus vídeos todinho postado ali. E futuramente, meus queridos, eu vou falar sobre o nascimento de Jesus, que é um erro tremendo, tá? As igrejas comemorar o Natal é uma falta tremenda, meus queridos. Depois eu vou explicar isso a vocês, porque, olha só, esse dia 25 de dezembro era comemorado como sendo o dia de São Nicolau, tá? Que lá nos Estados Unidos é conhecido como São Nicolau, lá na Rússia é conhecido como Santa Claus, ou vice-versa. Não sei, um lugar é conhecido como Santa Claus e outro lugar é conhecido como São Nicolau. E aqui no Brasil, meus queridos, é conhecido esse santo como sendo Papai Noel, tá? Aqui conosco, é conhecido como sendo Papai Noel. As folhinhas antigamente, tá, meus queridos, que marca o ano, tá? Tinha ali escrito, tá bom? Dia de São Nicolau. Só que eles tiraram esse dia de São Nicolau, dia 25 de dezembro, e botaram Natal, dizendo que é o nascimento de Jesus, quando na realidade não é. Esse dia é comemorado, meus queridos, como sendo o Deus Sol dos gregos e dos romanos. É conhecido, tá, como o Deus Sol, esse dia, 25 de dezembro. Então, comemorar esse dia, meus queridos, é um erro tremendo das nossas igrejas. Mas fazer o quê, né? Não pode se mudar as coisas, tá como tá e vai continuar. E esse Papai Noel, meus queridos, que nós conhecemos aqui agora, que era o São Nicolau, lá, que é ainda o São Nicolau nos Estados Unidos e Santa Claus lá na Rússia, ele era vestido parece que de azul. Era vestido de azul, mas aí a Coca-Cola foi e modificou a vestimenta dele. Passou a ser uma vestimenta de vermelho, tá? Esse Papai Noel. Então, meus queridos, futuramente eu vou falar sobre isso, tá? Sobre esse negócio do 25 de dezembro, que o nascimento de Jesus não é nada, não tem nada a ver com dezembro. É muito diferente. Está na Bíblia quando Jesus nasceu. Ah, mas está na Bíblia? Como é que eu nunca vi? Bom, não está assim, né, meus queridos, dizendo assim, Jesus nasceu tal dia, assim, assim. Não, não está assim. Mas eu vou mostrar a vocês quando Jesus Cristo, nosso Senhor, nasceu, tá? Só que o dia e a hora ninguém sabe, claro. Como também ninguém sabe o dia nem a hora que ele vai voltar para buscar a igreja. Mas Deus deixou os sinais do tempo que ele vai voltar. E o tempo é agora. Tá bom, meus queridos? Futuramente eu vou falar sobre isso. O tempo da vinda do Senhor é agora. Não vai passar esta geração. Que geração é essa? Eu acho que eu já comentei sobre isso e volto a comentar. É a geração de 70 a 80 anos que fala lá no Salmo 90. Geração de 70 já passou, quando Israel completou 70 anos como reconhecida como nação de novo. Vai completar os 80 agora, tá bom, meus queridos? Quando Israel completar os 80 anos, é porque está completando esta geração que Jesus falou quando ele viria, que é esta agora. Mas Jesus pode vir, meus queridos, daqui a 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ninguém sabe, tá? Mas o certo é que ele vai vir nesta geração. E tudo já está sendo preparado, meus queridos, tá? Já tem aí o ecumenismo que estão reunindo as religiões, tá bom, meus queridos? Muitas igrejas cristãs já aderiram, tá? Está sendo costurado também por aí, meus queridos, a paz mundial, tá bom? E a palavra de Deus diz assim, ó, quando disserem que a paz, tá? Aí então virá repentina destruição. Por quê? Porque quando eles gritarem, olha, agora tem paz, aí Jesus vai vir, vai levar a sua igreja e vocês, aliás,
Vocês não, né? Quem ficar aqui vai ver o que vai acontecer. Será coisas terríveis, meus queridos. Porque agora a misericórdia de Deus está aí, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, sendo pregado como Salvador. Mas haverá um dia, meus queridos, em que o juízo de Deus se descerá sobre a face desta terra, sobre esta humanidade. Aí então nós veremos que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então, meus queridos, eu termino aqui e digo para vocês que o próximo vídeo eu vou falar então sobre a lacuna, tá bom, meus queridos? Depois vocês vão saber o que é isso, sobre a lacuna, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que o Espírito Santo de Deus fale melhor a cada um dos vossos corações.